Pai querido, nós estamos aqui em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Estiveste conosco toda esta semana, nos livrando, nos protegendo, nos guardando. Mas hoje é um dia especial. Aqui está um grande coro, a tua igreja, teus filhos. É verdade que muitos de nós, Senhor, temos aqui agradecimentos em nosso coração para fazer. Outros pedidos, Senhor. Problemas de família, problemas de trabalho, problemas de saúde. E também, Senhor, problema de manutenção. Mas nós sabemos, Senhor, que Tu és o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que mantém. Então, estamos em Tuas mãos. Aqui queremos estar. E o poder do Teu Santo Espírito, Senhor, esteja conosco, para que possamos nos envolver, criar, Senhor, em nós, força que Ele nos dá, poder para Te servir, para andar nos Teus caminhos, fazer a Tua vontade. Nosso grande objetivo é estar contigo, com Cristo nos céus. E Jesus está voltando. Muito obrigado por tudo, Senhor. E em Teu nome, Jesus, Te pedimos as Tuas bênçãos, hoje e sempre. Amém. Na minha Bíblia, tem muitas histórias de amigos de Jesus, amigos de Deus, que foram fiéis a Deus. Pessoas que dedicaram sua vida a Deus, não importa o que tenha acontecido, elas foram fiéis a Deus, como Daniel, Davi, Moisés, muitas pessoas. Mas eu escolhi um amigo aqui, que ele passou por muitas dificuldades. O meu amigo, olha aqui, é esse aqui que está comigo. O nome dele é Jó. Jó era muito, muito rico. Ele tinha casas, fazenda, terra, muita, assim, você olhava muita coisa. Muitos animais, muitas vacas, muitos bois, muitas ovelhas, muitos camelos, muito, tudo muito. Ele era muito rico. E a terra dele era plantação, tinha muitas plantações. A fazenda dele tinha muitos funcionários, muitos funcionários. Jó era um homem muito rico, mas muito fiel a Deus. Ele sempre agradecia a Deus. Ele tinha uma família grande, ele tinha 7 filhos, e Deus tinha muitas coisas para Jó. E tudo que ele tinha, ele agradecia a Deus por isso. Ele era amigo fiel de Deus. Ele sempre falava para as pessoas: eu tenho um amigo que me ajuda a conseguir todas as coisas. Mas um dia, o inimigo Jó estava sempre junto com Deus. Todas as coisas que Jó fazia, ele fazia junto com seu amigo. Mas um dia, o inimigo de Deus, inimigo de Jó, inimigo de todos nós, Satanás, ele falou para Deus: é muito fácil servir quando se tem tudo. Você dá tudo para ele. Ele tem casa, tem camelo, tem vaca, tem boi, tem tudo. Tem muitos servos, tem filhos, tem uma família grande, tem muitos amigos. Então o inimigo, é muito fácil. Sabe o que Deus disse? Deus disse para o inimigo: olha, você pode fazer o que você quiser. Você pode tirar tudo dele, só não pode tirar a vida dele. Você pode tirar tudo dele, família, casa, terra, plantação, tudo, tudo, tudo. Um dia aconteceu uma coisa, o servo chegou lá correndo: mas Jó não sabe o que aconteceu, olha, deu uma peste, acabou com os animais, acabou os servos morreram, acabou com a plantação, perdeu tudo. Jó ficou triste, mas ele era amigo de quem? De Jesus, ele era amigo de Deus. E sabe de uma coisa? Ele falou: não importa o que tenha acontecido. E Satanás não ficou contente com isso, não. Deu uma doença para Jó, ele estava todo machucado, ele tinha que ficar se coçando. E os amigos, então? Jó, você não está fazendo as coisas certas. Você está pecando, por isso que Deus está tirando todas as coisas suas. Você continua sendo aí, agradecendo a Deus. Você é bobo, Jó. Imagina, vai fazer isso daí. Abandona seu Deus, Jó. O que é isso? Você está em pecado, você é mau. Jó fala: não, o meu amigo é fiel, ele está comigo, ele não me abandonou, eu também não vou abandoná-lo, eu vou ficar com ele.
A esposa de Jó, e o inimigo ali, né? E o inimigo ali. E a esposa de Jó, abandona teu Deus, amaldiçoa, vai e morre logo de uma vez. Jó disse, não, meu Deus está comigo, Ele está junto de mim, Ele me ajuda a suportar todas as coisas. E um dia eu vou vê-lo. O meu Deus é o meu Deus, Ele é poderoso e me sustém. E me ajuda, e eu vou ser fiel, e um dia eu vou ver com os meus olhos. Eu vou ver o meu Deus com os meus olhos e vou estar com Ele. E sabe o que aconteceu? Opa, cadê o inimigo de Deus aqui? Sabe o que aconteceu quando Jó disse isso? O inimigo que estava fazendo todas as coisas, foi derrotado. O inimigo foi derrotado. Sabe por quê? Porque Deus é fiel, Deus é poderoso e nos ajuda. E sabe, na nossa vida hoje também, Jesus está conosco, nos envolvendo em todos os momentos de nossa vida. Ele quer nos ajudar a ficar com Ele. Sabe o que a gente tem que fazer? Ficar bem juntinho dele assim, olha, no nosso coração. Bem juntinho, e agradecer as pessoas. Ele é o nosso amigo, Ele vai nos ajudar, não importa o que aconteça. E nós devemos ser fiel a Jesus, assim como Jó foi. E a Lia, vem cá, Lia, e a amiguinha dela vai me ajudar a cantar uma musiquinha. Isso. E Jesus devolveu todas as coisas que Jó havia perdido. Devolveu a família, devolveu em dobro, tudo muito mais do que ele tinha, Jesus devolveu. E assim nós devemos hoje ser fiéis a Jesus, porque Ele nos sustenta e Ele nos ajuda. Cristo me ama, sim, Cristo me ama, sim, Cristo me ama, a Bíblia assim me diz. Agora nós vamos orar, fiquem quietinhos no lugar. Vamos pôr as nossas mãozinhas assim para conversar com Jesus. Eu falo, vocês repetem, tá bom? Querido Jesus, muito obrigado, porque está sempre comigo. Não importa o que me aconteça. E me ajudas a ser fiel a Ti, em qualquer momento. Muito obrigado por todas as coisas. E em Seu nome, te agradeço. Amém. Provai e vede. História de hoje: Último desejo. Dom Pascoal Guarazzi e Dona Dominga Lima sempre trabalharam juntos em sua loja, onde vendem quase todo tipo de mercadoria. Em 1998, o Evangelho chegou às suas vidas e foram batizados na Igreja Adventista de Victória, do distrito que tem o mesmo nome, na cidade de Tacna. Os dois são muito fiéis a Deus e Dominga é muito missionária. Em sua casa, há um pequeno grupo animado de pessoas interessadas em conhecer a palavra de Deus. Um dia, Dominga estava trabalhando normalmente quando sentiu fortes dores no peito. Tinha muitas dificuldades para respirar. Seu marido Pascoal tentou imediatamente socorrê-la, mas desta vez seu estado de saúde parecia muito grave. Sua filha tentou diminuir a febre que já estava avançada e alta sem obter bons resultados. Não havia outra coisa a fazer senão levar Dominga imediatamente ao hospital. Os resultados de seus exames eram desanimadores e a família estava muito preocupada. Os médicos que fizeram o atendimento se conformaram em esperar o pior. Senhor, a condição da senhora Dominga é muito delicada. Ela agora tem uma insuficiência cardíaca e com os antecedentes dos infartos prévios, o prognóstico não é nada bom. Eu acredito que devem ir se preparando para o pior.
porque dentro de alguns dias sua condição pode piorar. Por enquanto, ela está muito delicada. Nós já estabilizamos, mas não prometemos nada. Só lhe peço que confie, se acredite em Deus, pois, da nossa parte, já fizemos tudo o que poderíamos fazer. Foi aí que Dona Dominga pediu para que procurassem o pastor do distrito, porque desejava ser ungida. O filho não podia acreditar no que estava acontecendo. Sua querida mãe parecia estar vivendo os últimos momentos de vida. Irmã Dominga, cumprindo o mandato bíblico, vou ungí-la com azeite de oliva. Que sua fé, irmã, neste momento esteja no Senhor, pois Ele vai agir e vai curá-la, e vai levantá-la, irmã. Por isso vou ungí-la como ministro do Evangelho. Imediatamente, o pastor continuou e realizou a cerimônia de unção junto a seus entes queridos. Depois da visita pastoral, a irmã Dominga chamou seu filho e disse que ainda queria realizar um último desejo. Filho, lembre-se que eu fiz uma promessa a Deus de comprar o terreno. Não sei se eu vou morrer ou viver. Você entrega o dinheiro para a compra do terreno, você promete? Seu pequeno grupo meditava na palavra de Deus, cantavam hinos e oravam pedindo ao Senhor para interceder pela família de Pascoal e Dominga. Irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Que lindo. Aqui estão vocês. Irmãos e irmãs, todos vocês. Deus fez um milagre. E escutou muito as orações que vocês fizeram por ela. Agora eu lhes apresento minha esposa Dominga, curada por Deus. Aqui está ela. Naquela casa, havia muitos motivos para agradecer a Deus. Mas o principal foi o milagre realizado na vida da irmã Dominga. Hoje, a igreja de Nueva Victoria tem terreno próprio e já se reúne nesse lugar. Dominga assiste fielmente junto ao seu marido e agradece muito a Deus por suas grandes bênçãos. Provai e vede. Daniel capítulo 5. Vamos começar a partir do verso 1, e eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque apesar de lermos outras passagens, vamos voltar sempre a esse texto aí, que é o texto principal. Diz assim a palavra de Deus: O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 de seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Belsazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes, as suas mulheres e as suas concubinas. Agora vamos ler o verso 22. Tu, Belsazar, que é seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isso, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes e as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, destes louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos,
a ele não glorificaste. Diz o verso 24: então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou essa escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou: Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Queridos, nesta manhã, eu tenho apenas um propósito. O propósito de transmitir a você que está aqui nesta igreja uma necessidade urgente de nossa igreja. Essa necessidade é tão urgente que eu não poderia deixar de pregar isso nesta manhã. A igreja, mais do que nunca, precisa se consagrar a Deus. E o que eu tenho percebido é que parece que, com o passar do tempo, a igreja tem se acomodado. A igreja tem se acomodado na sua área, na sua zona de conforto, e não estamos fazendo o devido preparo para estar com Deus quando Ele voltar nas nuvens dos céus. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade sobre a face da terra, o amor de muitos, de quase todos, vai se esfriar. O que nós estamos vendo e o que está acontecendo hoje no mundo, no século 21, é algo profético. A Bíblia diz que o amor de muitos vai se esfriar. Mas essa profecia não precisa se cumprir na minha vida, queridos. E nem precisa se cumprir na sua vida. Mas é fato que a igreja vai se desenvolver. Os membros da igreja vão crescer, e nesse meio há o joio e há o trigo, e a Bíblia diz assim que ambos deverão crescer juntos, até o dia da ceifa final, onde o ceifeiro vai separar o que é joio, e vai levar o que é trigo. Aqui no capítulo 5 de Daniel, nós encontramos duas categorias de pessoas, e essas duas categorias de pessoas estão representadas aqui nesta manhã. Pastor, o senhor está dizendo que nesta manhã existem os Daniéis modernos e existem os Beltsazares modernos? Sim. Eu desejava e desejo que não houvesse aqui nesta manhã nenhum Beltsazar, mas a própria Bíblia diz que na igreja haverá o joio e o trigo. Haverá aquilo que é honesto e o que é desonesto, aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Isso é profético. Queira Deus que nesta igreja seja uma igreja diferente de todas as outras, que não haja aqui nenhum Beltsazar moderno, mas através da palavra de Deus esta manhã, nós iremos perceber uma diferença que existe entre essas duas características. E pode ser que você se identifique com um Daniel. Talvez você seja um Daniel moderno, mas pode ser que, de acordo com a vida que nós temos levado, possamos nos identificar com Beltsazar. E a minha pergunta nesta manhã é a seguinte: eu sou um Daniel moderno ou eu sou um Beltsazar? Este capítulo relata os acontecimentos da última noite de independência de Babilônia. Talvez haja alguém agora que está em casa. Eu não sei aonde você está, que país você se encontra, de onde você está assistindo, mas o fato é que você parou para ouvir a palavra de Deus esta manhã. Eu quero dizer, querido amigo, você é um Daniel ou você é um
uma triste história de condescendência, quando deveria ter havido vigilância. Será que há alguém aqui nesta manhã que não está tendo e nem está cuidando com a devida vigilância? Queridos, o momento que nós estamos vivendo na história do mundo é o momento do juízo final. Desde 1844, quando Jesus Cristo ele entrou no santuário celestial, no lugar santíssimo, para interceder pelo seu povo, naquele momento deu-se início a um juízo, e esse juízo investigativo, ele vai até a volta de Jesus, e depois teremos um outro juízo, durante os 1000 anos de paz, o juízo vindicativo, ou chamado também judiciário, e após os 1000 anos de paz que vamos passar com Jesus no céu, haverá a terceira parte do juízo, que é o juízo executivo, quando o mal será erradicado do universo. Mas o juízo, ele não vai vir, o juízo não vai chegar. Na verdade, queridos, o juízo, ele já chegou, e nós estamos vivendo em momentos solenes, muito solenes. O capítulo 5 de Daniel nos mostra uma história de embriaguez, quando deveria ter uma sóbria meditação pelos últimos dias. Daniel 5 retrata o juízo de Deus da maneira mais solene. Queridos, aqueles que praticam o mal não poderão continuar pecando de forma deliberada. Em algum momento, Deus vai colocar ponto final. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: quando o povo estava perdido, quando o povo tinha feito tudo aquilo que não deveria fazer na época de Noé, Deus, ele simplesmente pôs um ponto final. Ele não aguentava mais. Na época de Sodoma e Gomorra, ele não aguentava mais, era muita maldade, e ele então pôs um ponto final naquele momento da história. E vou dizer uma coisa, queridos, mais cedo do que nós podemos imaginar, Deus vai colocar um ponto final nesse último momento da história do mundo. Belsazar, ele condescendeu com toda a festança, com toda a bebedeira, com toda a orgia que ele quis. Mas quando ele foi chamado para prestar contas diante de Deus, ele foi achado em falta quando foi pesado na balança de Deus. Queridos, há pessoas que estão vivendo em nosso meio, que não estão preocupados, ou estão desapercebidos, não estão tendo a clara percepção e noção dos momentos em que nós estamos vivendo. Todos estaremos diante do tribunal de Deus, e nós precisamos estar preparados. Mas a pergunta que fica é a seguinte: o que podemos fazer hoje em nossa situação, queridos? O que nós podemos fazer hoje para que nós possamos estar preparados para o dia em que Jesus se manifestar, para sermos aprovados? Ao fazermos um contraste entre Belsazar e Daniel, percebemos que existem dois tipos de pessoas. Belsazar, ele não seguiu os propósitos de Deus, e Daniel foi sempre fiel. O que significa o nome Belsazar? Esse nome significa Bel protege o rei. Bel-Shar-Uzur, Bel protege o rei. Queridos, que significação paradoxal. Bel, que era o nome da principal deidade de Babilônia, não pôde salvar o seu rei na sua última noite de devassidão e orgia. As pessoas que resolvem permanecer no pecado se tornam cada vez mais insensíveis. Uma coisa é quando eu cometo um pecado e eu me arrependo e eu peço perdão a Cristo e abandono o pecado. A outra coisa, queridos, é vivermos na igreja, cometemos um pecado, sabemos que o que estamos fazendo é errado e continuamos na prática do pecado, continuamos a pecar de forma deliberada. Se há alguém aqui nesta manhã
que tem ciência de um pecado que não deveria estar cometendo e continua cometendo esse pecado de forma deliberada, é possível, e eu não vou dizer porque ninguém pode julgar, só Jesus pode julgar, é possível que haja alguém aqui entre nós que seja um Belsazar moderno. Tem nome de cristão, pensa que é cristão, mas não é cristão. O cristão faz a vontade de Cristo. Você pode cair, e eu também. Todos nós eventualmente vamos cair, vamos cometer pecados. Ninguém está aqui isento de pecados. O problema é quando nós caímos e não queremos levantar. Ou se queremos, não pedimos ajuda a Cristo para nos ajudar. Queridos, Belsazar, ele condescendeu com toda a profanidade que ele quis. Mas no dia que Jesus foi chamá-lo para um acerto de contas, ele foi encontrado em falta. Queridos, Daniel disse a Belsazar: e tu, Belsazar, não humilhaste o teu coração, ainda que soubesse de tudo isso. Irmãos queridos, eu não posso deixar de tocar nesse assunto. Muitas pessoas sabem de tudo, sabem o que é pecado e resolvem permanecer no pecado. Se há alguém aqui numa condição como essa, querido, algum tempo atrás eu falei sobre alguns pecados aqui. Infelizmente, eu tenho observado que aquele sermão que foi pregado há algum tempo lá, parece que não teve tanto efeito, porque tenho percebido que algumas coisas têm acontecido em nosso meio. Mesmo conhecendo a experiência de seu avô, Nabucodonosor, Belsazar não se humilhou, não foi humilde e não reconheceu. Amigos, há um templo que é mais importante do que este templo. A Bíblia diz assim que Belsazar mandou trazer os utensílios da casa de Deus, que estava em Jerusalém, para uma festa orgíaca, para uma festa mundana. Ele sabia o que era pecado, porque ele conhecia a história de seu avô. A Bíblia mesmo diz: e tu, Belsazar, conhecia todas as coisas, mas não humilhaste o seu coração. Humilhaste. Ainda que você soubesse de tudo, ele sabia. E infelizmente é possível que enquanto eu esteja falando aqui, nesta hora, haja pessoas que estejam vivendo em adultério. É possível. Infelizmente. É possível que nesse momento que eu esteja falando sobre pecados acariciados, pecados sendo cometidos de forma deliberada, é possível que haja pessoas se embriagando e falando coisas que não deveriam, profanando aquilo que é sagrado. Há um templo que é mais sagrado do que esse templo físico. E existem pessoas que estão usando o seu próprio corpo para profanar aquilo que é sagrado. Se uma pessoa que é casada, e ele começa a se relacionar com uma outra pessoa que não é casada, ou que é casada, e comete adultério, esta pessoa não está simplesmente profanando o nome de Deus, ele está profanando o seu próprio corpo, o seu próprio templo, que é templo do Espírito Santo. Está profanando aquilo que é sagrado. Se há algum jovem aqui que está namorando e que tem frequentado motéis ou qualquer outro lugar, e está vivendo maritalmente com a sua namorada, não sendo casado, queridos, eu como pastor, eu não posso pregar outra coisa que não seja isso. Talvez eu esteja pregando uma coisa aqui, alguém esteja pensando assim: mas esse pastor está pregando aquelas coisas que sempre há 20 anos, há 40 anos, há 60 anos, há 100 anos atrás se pregava. Mas queridos, a palavra de Deus não muda, ela é a mesma hoje. Eu vou continuar pregando isso, queridos, até eu morrer, ou até Jesus voltar antes. Mas eu não posso parar de pregar o que está na palavra, eu não posso ser contrário ao que está aqui. Eu amo você, querido amigo, e talvez eu esteja falando aqui para algumas pessoas só, ou talvez para ninguém, porque talvez ninguém esteja vivendo com esse problema. Mas qualquer que seja o seu pecado, eu tenho que falar o que está na palavra. Adultério é pecado, fornicação é pecado, roubo é pecado, desonrar o pai e a mãe é pecado.
E eu oro a Deus, queridos, para que eu consiga viver de acordo com a palavra de Deus. Porque eu sou fraco, mas eu tenho uma coisa no meu coração, o sentimento de que sem Deus eu não sou nada. E eu acho que isso pode me ajudar, porque se Jesus me ajudar, eu posso fazer todas as coisas. Tudo posso naquele que me fortalece, e você também. Infelizmente, as pessoas estão pensando que o púlpito virou bancada de notícias. Infelizmente, as pessoas estão olhando para o púlpito como se estivessem assistindo a um jornal de notícias. Estão pensando que isso aqui é storytelling, ou uma novela. Estão pensando que estão assistindo a capítulos de uma novela, ou de um filme, de uma série, um seriado, onde eles somente encontram informações, recebem informações, mas nada muda na vida. Queridos, nós estamos ouvindo histórias. A palavra de Deus é a história da redenção. Aqui está a mais bela de todas as histórias. Mas se essa história fizer você sorrir, fizer você ficar feliz e alegre, mas se em algum momento essa história não fizer você chorar, algo está errado com a nossa vida, queridos. Porque eu tenho que sair daqui com a sensação de que eu preciso me preparar e mudar algumas coisas em minha vida. Alegria pela salvação, mas tristeza pelos meus pecados. Belsazar, ele era filho primogênito de Nabonido. Nabonido estava em Tema, na Arábia, numa campanha militar. Ele gostava mais de trabalhar com arqueologia. Ele não tinha muito interesse de estar ali, reinando em Babilônia. E o seu filho Belsazar estava ali como príncipe regente. E ele tinha sede de poder. Belsazar, diz a Bíblia, que deu um banquete a 1000 de seus grandes. Uma estela que foi descoberta recentemente, aliás, há algum tempo já. Uma estela em Nihud, na antiga Calá. Diz que o rei Assurbanipal II deu um grande festival, um grande banquete. E diz que nessa festa, ele alimentou, deu comida a mais de 59.000 pessoas. Aqui é mencionado que Josias andou nos caminhos de Davi. E diz que Josias era filho de Davi, embora ele não fosse filho consanguíneo. Aqui é uma relação de antepassado. E no caso de Belsazar, quando fala Nabucodonosor, seu pai, se refere a uma relação de antepassado, de um ancestral, e não necessariamente filho de sangue. Assim como em Romanos, no capítulo 4:16, é dito que Abraão é pai de todos nós, embora ele não seja pai consanguíneo, mas somos filhos na fé. Queridos, enquanto Nabonido se achava ausente, preparando uma campanha militar, os exércitos coligados da Média e da Pérsia estavam cercando Babilônia. No entanto, os babilônicos se consideravam intransponíveis. A cidade era considerada intransponível, inexpugnável. Nunca ninguém conseguiria, por métodos normais e utilizados até naquele momento, nunca ninguém poderia invadir a cidade de Babilônia. Babilônia, com seus jardins suspensos, com as suas áreas todas permeadas de plantações. O rio Eufrates passava pelo meio da cidade, o que fazia com que a cidade tivesse condições de irrigação e ter alimento por um tempo indefinido. Tinha um suprimento de alimento para 20 anos. E das suas altaneiras muralhas, os babilônicos zombavam dos medos e dos persas. Queridos, em épocas de crise, como as que nós estamos vivendo, se há uma época de crise espiritual no mundo, que chegou ao seu limite máximo, é esse dia, é esse momento. Em épocas de crise, nós não podemos nos descuidar, porque o inimigo não está brincando, queridos. Nós não temos ideia, mas o inimigo está trabalhando, está movimentando, as coisas no mundo estão acontecendo, tudo está sendo preparado para o grande desfecho, para o Armagedon, para a batalha final. E enquanto estamos dormindo, o inimigo está trabalhando fortemente. Enquanto Babilônia estava ali, despreocupada, o inimigo cercava a Babilônia, o inimigo trabalhava para desviar o Eufrates, para invadir pelo meio da cidade, e procurava minar a sua força, e Babilônia não estava percebida.
Nós estamos aqui em Babilônia, mas nós não somos de Babilônia, queridos. Nós somos de Jerusalém. Então não há motivos para pensarmos nesse mundo, queridos. Qual é o carro que você tem? O seu carro pode dizer alguma coisa daquilo que é o mais importante para você e como você está pensando em relação ao reino. Quais são as roupas que você veste? As suas e as minhas roupas dizem como está a minha perspectiva de Jerusalém ou de Babilônia. Queridos, não há mais tempo a perder. Jesus está voltando. E eu sinto que muitos não estarão preparados para subir para o céu. Eu sei que muitos estarão preparados para subir com Jesus, mas eu gostaria que todos nós estivéssemos prontos. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que tenha muita confiança nos muros que você mesmo erigiu e construiu. Mas não se engane, qualquer distração pode nos levar para a ruína e para a destruição. Numa circunstância como a que se encontrava, cercado por todos os lados pelo exército medo-persa, não poderia haver despreocupação. A Bíblia fala que Daniel, queridos, ele era um servo fiel. Daniel, o seu nome significa Deus é o meu juiz. Belsazar deu um banquete a 1000 de seus grandes. Daniel foi chamado, a Bíblia diz assim que quando eles estavam ali no meio da orgia, da devassidão, uma mão aparece sem o auxílio do braço, sem o auxílio do corpo, e essa mão começa a escrever no reboco da parede, Mene, Mene, Tekel e Parzim. Aquela mensagem, queridos, era uma mensagem de juízo. O momento em que a mão aparece no capítulo 5 de Daniel, é hoje, é o momento em que nós estamos vivendo, queridos. Jesus já está no santuário celestial. A próxima situação é Jesus vir para trazer juízo, para julgar todos, os mortos e os vivos. Há jovens que pensam que estão aproveitando a vida, mas não percebem que o inimigo está minando suas forças e assumindo o controle da sua vida. Seguir o caminho da embriaguez é enganoso e é escravizador. É enganoso no sentido de fazer a pessoa pensar que ele não é, que ele pode adquirir ou deixar o vício quando ele bem entender. É escravizador porque prende a pessoa tão firmemente que quase é impossível escapar. O inimigo não está brincando, queridos. O inimigo não brinca nem de dia nem de noite. Belsazar foi destruído, sabe por quê? Porque ele contaminou o templo do Espírito Santo. Ele contaminou o seu próprio corpo. Belsazar não havia aprendido a lição. Quando a mão apareceu, queridos, imaginem esse quadro. Aquele ambiente com música mundana, as pessoas comendo, música alta. Talvez houvesse ali um ambiente assim meio que confuso, pavoroso. E de repente uma mão aparece e começa a escrever com letras reluzentes. Aquelas letras, aquelas palavras não foram reconhecidas pelos babilônicos. E naquele momento, imagine, a bebida ainda estava queimando no estômago daqueles homens e mulheres. A comida ainda fazia a digestão ali, ou quase não tinha iniciado ainda, vamos dizer assim. Mas o fato é que a comida estava ainda no estômago quando de repente eles se assustaram. A Bíblia diz assim, queridos, que nós que somos filhos de Deus não temos que ficar preocupados e com medo da volta de Jesus. Medo e pavor devem sentir aqueles que não estão fazendo o devido preparo para estar com Jesus. Eu não posso falar outra coisa, eu tenho que ser verdadeiro, queridos. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 6, no final do capítulo, há uma pergunta: quem é que pode subsistir diante da presença de Deus? Só os 144 mil,
os salvos, aqueles que se prepararam, mas aqueles que não se prepararam, no final do capítulo 6 é dito assim, que os ímpios, eles pediram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Ah, meus queridos, medo e pavor devem ficar aqueles que não se humilharam, não reconheceram como fez Beltsazar. E qual foi a atitude de Beltsazar? Como foi o aspecto físico? Como ficou? Diz a Bíblia que o rosto ficou pálido, movimentos nervosos de quem não sabe o que fazer. Diz a Bíblia que ele perdeu o controle das juntas, as coxas oscilavam, os joelhos batiam um no outro. Olha que situação, que quadro. E qual foi a atitude dele diante da situação? Ordenou em alta voz, como ele era o rei, ele tinha poder para isso. Ele gritou em alta voz, para que se introduzissem os sábios para interpretar a Escritura, porém ninguém conseguiu interpretar. Prometeu conceder o terceiro lugar no reino para aquele que lesse e interpretasse. Prometeu o vestido de púrpura, um colar de ouro e uma posição elevada. Qual foi o resultado, queridos? Ninguém conseguiu resolver. Os sábios da Babilônia não puderam ler a Escritura e nem a interpretação. Queridos, quando Deus precisa fazer algo grandioso no mundo, Ele não precisa de um exército. Quando Deus quer fazer algo grandioso no mundo, basta um anjo apenas, um servo de Deus, uma pessoa consagrada, e é suficiente. Uma certa ocasião, John Wesley disse assim: se eu tivesse 100 homens comigo, que não temessem senão o pecado, eu sacudiria o mundo. Gideão, com apenas 300, ele destruiu todas as hostes numerosas de Midian. Elias derrotou os profetas de Baal. A rainha Mary da Escócia disse assim que tinha menos medo do exército do que do valoroso Knox, que era um homem impelido pelo poder do Espírito Santo. A sensação que eu tenho é que nós estamos como crianças, fazendo montinhos de areia e poças de água, quando nós temos o portentoso Himalaia do poder de Deus e imensos oceanos das provisões divinas, esperando a nossa simples colaboração. Ah, meus queridos, veja só o que diz o livro Patriarca, Profetas e Reis, na página 546. Isso serve para todos aqueles que são cristãos, todos aqueles que almejam um cargo, seja ele na igreja, seja ele um cargo político para governar uma cidade, ou um estado, ou um país. Olha o que Ellen White fala sobre esses homens. A experiência de Daniel como estadista no reino da Babilônia e da Medo-Pérsia revela a verdade de que um homem de negócios não tem que ser necessariamente um homem ardiloso e astuto, mas pode ser instruído por Deus em cada passo. Daniel, primeiro-ministro dos maiores reinos da terra, foi ao mesmo tempo profeta de Deus, recebendo luz de celestial inspiração. Que coisa extraordinária, queridos. Ah, se os nossos governantes fossem honestos. E eu acredito que haja pessoas honestas em nosso país. Creio que existem pessoas honestas na política, porque você sempre vai avaliar as pessoas como você é. Se você não acredita que alguém possa ser fiel lá, é possível que você tenha alguma dificuldade com relação à honestidade, porque a menos que você creia que você seja honesto, e você esteja trabalhando para isso, você precisa confiar nas pessoas. Há pessoas que não confiam em igrejas, há pessoas que não confiam em pastores, porque essas pessoas também não são confiáveis. Será que se essas pessoas estivessem no lugar dessas pessoas de liderança, elas fariam as coisas que elas imaginam que as pessoas estejam fazendo? Pode ser que sim. Por isso, queridos, nós temos que acreditar nas pessoas. Eu preciso acreditar nos meus filhos, eu preciso acreditar na minha esposa, ela precisa acreditar em mim. A confiança é importante, e existem pessoas sinceras em todos os lugares. O nome Daniel significa Deus é o meu juiz. Posteriormente, o chefe dos eunucos mudou o nome dos amigos de Daniel e de Daniel, e o nome de Daniel passou a ser Beltsazar, que significa Bel protege a sua vida, fazendo referência à vida do rei. Então seu nome foi mudado, mas Daniel, ele era um homem dedicado a Deus. Queridos,
Deixa eu dizer uma coisa. Daniel não foi provado somente naqueles momentos que nós conhecemos, os momentos clássicos da cova dos leões e de outros momentos em que nós estudamos. Daniel foi provado nas pequenas coisas. Se nós não formos fiéis nas pequenas coisas, quando as coisas mais difíceis vierem, como nós vamos suportar? Se nós estamos descuidados e não estamos despreocupados com algumas coisas das nossas vidas espirituais, como será quando a fogueira for acesa, quando as chamas começarem a crepitar e começarem a queimar o povo justo e puro? Como é que nós vamos nos portar? Quando a provação realmente vier, aí o ouro permanecerá, e aquilo que é palha vai se queimar, mas o preparo tem que ser feito antes. Daniel estava com 70 anos, e agora imaginem, Daniel entrando naquele ambiente. Ele foi honrado por 4 grandes monarcas, Nabucodonosor, Belsazar, Dário e Ciro. Daniel era alguém capaz de ler a Escritura. Deixa eu fazer uma pergunta, meu amigo. Meu querido irmão, com todo o amor do meu coração, você é alguém, e essa pergunta eu faço para mim também, nós somos capazes de ler a Escritura? A Bíblia diz assim, que Daniel era um homem capaz de interpretar, de ler a Escritura, de falar em nome de Deus. A nossa vida, a vida que nós temos levado, tem nos dado condições de ler a Escritura, de falar sobre a Escritura. Daniel e Belsazar representam 2 tipos de pessoas, e isso eu quero agora caminhar para encerrar a mensagem desta manhã. Daniel e Belsazar representam 2 tipos de pessoas. Você e eu, nós estamos ou em uma ou em outra categoria, não há meio termo. Daniel, ele se tornou um produto da obra de Deus. Belsazar se tornou um produto da obra de Satanás. Daniel tem a sua vida marcada pela dignidade, pela coragem e pelo poder, que vem do Espírito Santo de Deus. Belsazar tinha a sua vida marcada pelo medo e pela fraqueza espiritual. Daniel era um exilado, mas um exilado em paz com Deus. Belsazar era um rei, mas um rei perturbado e um rei agitado. Queridos, muitas pessoas dizem que os cristãos não podem fazer muitas coisas no mundo. E muitas vezes eles dizem assim, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode comer carne imunda. Essa vida é uma vida de escravidão. Queridos, eu prefiro ser um escravo em paz com Deus e comigo mesmo, do que ser um rei perturbado e agitado. Um homem que é capaz de desfrutar todos os prazeres do mundo, momentos de alegria, mas não uma felicidade plena. O que eu quero, queridos, é ser escravo de Cristo. Sabe por quê? Porque quando eu sou escravo de Cristo, eu sou liberto do pecado. Porque Jesus Cristo disse, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Eu não vou fazer as coisas que o mundo pede para eu fazer, só para ficar bem com o mundo, para dizer que eu sou livre, que eu faço aquilo que eu bem entendo, que eu sou autossuficiente. Se eu for fazer aquilo que o mundo diz para mim que é correto, mesmo eu não querendo fazer, eu vou me burlar. Você vai se burlar? Ou você vai ser autêntico? Porque muitas vezes nós fazemos as coisas que o mundo pede para a gente fazer, mas a gente sabe que não é correto. A gente nem se sente, na verdade, muito bem, mas fazemos para poder estar bem com as pessoas, para se encaixar ali no meio social. Mas, queridos, liberdade é fazer o que nós acreditamos que é certo. É fazer aquilo que Deus diz para nós que é certo fazer. Isso é liberdade. E diante de todas as pressões do mundo, eu dizer assim, olha, eu sei em quem eu creio. Eu conheço a minha essência, porque Jesus habita em mim. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Na vida de Daniel, ele não temia o futuro desconhecido, porque ele sabia em quem ele acreditava. Porém, Belsazar tinha muito medo do futuro. Na vida de Daniel, Deus era o seu juiz. As pessoas poderiam julgá-lo,
Mas o que importava não era a opinião das pessoas, era a opinião de Deus a respeito dele. Bel, que paradoxal, Bel não pôde proteger o seu rei na sua última noite de devassidão e orgia. Na sua última noite, na última noite de independência de Babilônia, Daniel foi promovido ao 3º lugar no reino. Ao contrário, Belsazar, na sua última noite, foi morto implacavelmente. E eu quero finalizar dizendo, ao fazer um contraste entre Daniel e Belsazar, na última noite do Império Babilônico, pense em que categoria você se encontra agora nesse momento. Você é um Daniel? Você se identifica com Daniel? Ou você tem se identificado com Belsazar? Faça uma análise sincera e pergunte para Deus: Senhor, o que eu tenho sido até aqui? Um Belsazar ou um Daniel? Os Belsazares representam todos aqueles que resolvem desprezar os conselhos de Deus. Aqueles que sabem que a pornografia é pecado e continuam no vício. Aqueles que sabem que devem buscar a Deus através da leitura da Bíblia todos os dias, mas renegam a Bíblia. A Bíblia quase não é lida, não é tocada. Queridos, os Daniéis modernos representam aqueles que são fiéis ao grande Deus e Senhor dos senhores. Aqueles que, independente do lugar ou circunstâncias, testificam do poder de Deus e representam o seu nome dignamente. Ah, meus queridos, um dia Jesus vai voltar. E eu gostaria de perguntar para você: você gostaria de representar Daniel ou Belsazar? Eu tenho certeza absoluta que você desejaria representar Daniel. O problema é que se nós não buscarmos esta comunhão com Deus, é possível que a nossa natureza espiritual seja enfraquecida e tenhamos mais vontade de viver em Babilônia do que em Jerusalém. Lembrem-se os Belsazares modernos, que para tudo e todos haverá muito em breve uma última noite, a última dança, o último filme indevido, o último cigarro, a última droga, a última bebida, a última profanação das coisas sagradas, a última calúnia, o último roubo. Em sua última noite, quem você gostaria de representar? Você, amigo que está nos acompanhando aí em casa, na sua última noite, quem você gostaria de representar? Daniel ou Belsazar? Quem garante para você que você vai estar vivo daqui a 2 horas? E se você vier a morrer, se você vier a descansar, nesse momento, quem você vai representar? Daniel ou Belsazar? Quem nós vamos representar, queridos? Eu tenho certeza que Deus vai abençoar o seu coração nesta manhã. Se há algum pecado sendo cometido aqui no arraial, não haverá desculpas para continuar na prática do pecado. Abandone o pecado. Eu oro a Deus para que, se alguma coisa eu estiver falhando, e se há algum pecado inconsciente, que Ele me ajude também a perceber e abandonar o pecado. Quantos gostariam de dizer nesta manhã: Senhor, eu gostaria de ser um Daniel. Eu queria ser um homem consagrado a Ti para cumprir o propósito que o Senhor tem para mim nesta vida, nesse mundo. Eu quero ser este anjo que será chamado no momento certo, na hora certa. Como mesmo Moody dizia, um homem de Deus, no lugar indicado por Deus, realizando a obra de Deus como Deus o quer. Que essa seja a minha experiência e a sua experiência. Você gostaria que Deus cumprisse o propósito dele na sua vida e você possa ser um Daniel? Amém, queridos. Amém, que assim seja. Que Deus confirme essa nossa decisão nesta manhã. Feche os seus olhos comigo e ore comigo agora. Querido Pai, nesse momento, querido Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque já é hora de
voltar para casa. Já é hora. Ó Deus, nos ajude a despertar para a necessidade que nós temos de que a nossa vida seja cheia e plena do poder do Espírito Santo. Ó Senhor, somos fracos, somos pecadores, mas nós cremos na promessa de que o Senhor vai fazer de nós homens fiéis e honestos. Honestos como a bússola ou é o polo. Homens que não temam chamar o pecado pelo nome. Homens que sejam capazes de abandonar tudo o que for necessário para cumprir a tua vontade. Ó Deus, cada pessoa que levantou a mão aqui nesta manhã, o Senhor conhece a sinceridade do coração de cada um. Por favor, Senhor, atenda a oração sincera dessa pessoa que se levantou. E as pessoas que estão em casa agora também, querido Pai. Eu não posso deixar de estender a tua bênção a essas pessoas que pararam em casa para ouvir a tua palavra. Estão aqui no Brasil, estão em outras partes do mundo. Pai querido, alcance essas pessoas também. E faça dessas pessoas Daniéis modernos. Nós agradecemos por tudo, Senhor, e te pedimos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Participe conosco dessa experiência de adoração a Deus em uma das igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil. Entre agora no site encontreumaigreja.com.br e localize uma igreja próxima a você. Estamos aguardando a sua presença.